Primeiro eu quero um copinho d'água, porque rapidinho nós começamos assim a entender, né, tudo assim que está sendo falado neste canal, entendeu? Presta atenção, hein? Tá entendendo? Tá, missionário? Então vim depressa, porque o tempo tá muito corrido, muito rápido. Então eu preciso entender a palavra de Deus. Então rapidão, vamos começar nossas aulas. Mas para avançarmos, entendeu? Temos que demonstrar, entendeu? Que estamos interessados, dando like, entendeu? Comentando, compartilhando com outros, entendeu? Presta atenção. O principal é isso, entendeu? Se inscreva, compartilha com outros para os outros virem se inscrever, entendeu? E entrar aqui no grupo, entendeu? Presta atenção. O homem adora pegar de grupo, né? Presta atenção, entendeu, filho? Primeira coisa, começou o vídeo, dá o like, entendeu? Daí, ó, vai aí nesse mãozinho assim, ó, pra cima e aperta, não custa nada, entendeu? Para nos impulsionar a gente assim continuar, entendeu? E assim mostrar pro YouTube que tá sendo assim interessante, entendeu? Nossos vídeos, presta atenção. Gente, vem cá, quero falar com vocês, menina, presta atenção, menino. Olha, é preciso que vocês assistam nossos vídeos, assistam do início ao fim, entendeu? Mas assim, é claro que às vezes a gente está sem tempo, não pode assistir o vídeo, por exemplo, se o vídeo tem 20 minutos, não pode ficar 20 minutos assistindo, assiste um pedaço aí, vê onde que parou, depois continua, entendeu? Porque é preciso que venhamos assistir o vídeo todo para a gente entender as nossas aulas, entendeu? E a gente avançar e saber como comentar, porque só a gente assistindo e entendendo é que a gente sabe o que nós vamos comentar, entendeu? Presta atenção, tá bom? Então eu espero com vocês aqui para estar curtindo e comentando nossos vídeos, tá bom? É preciso agora assistir os nossos vídeos, compartilha com outros e fala para eles também. Menina, assiste esses vídeos, menino, presta atenção. O que temos para hoje? Pois é, estamos avançando em nossas aulas, já estamos tendo os frutos, né? Estamos começando a entender, né, que a religiosidade é como aquele povo lá no deserto, né? Que ficou rodeando e por falta de entendimento e por falta de crença, né, por incredulidade, não entrou em Canaã, ficaram tudo no deserto. Tá entendendo? Presta atenção. Então a religiosidade nos propõe isso, ficarmos rodeando na palavra e ficar com falta de entendimento. E com isso não conhecemos a Deus, né, por conhecer, por intimidade, né, apenas por religiosidade. E com isso não entramos no reino de Deus, que significa a Canaã, né, a nova terra, né, a celestial. Na verdade, presta atenção, hein? Lá no deserto, conduzindo ali por Moisés, aquele povo, Israel, não estou falando de nós, né? Mas aquele povo que era conduzido por Moisés ali, né? Por Deus, que é sempre Deus que nos conduz em triunfo. Então, aquele povo, eles conseguiram os remanescentes, o povo remanescente, né? Os filhos, né? Entrou em Canaã com Josué e Caleb, né? Presta atenção, hein? Entende? Então, nós, né, temos que entender a palavra, o contexto, para a gente entender o texto, né? Lembra lá naquelas passagens ali com Josué, ele mandou aqueles espias, né, olhar, né, a terra, né? E, né, a terra que foi prometida, que manava leite e mel, e vieram aqueles trazendo palavras negativas, né? Ah, lá tem gigantes, lá tem isso, lá tem aquilo, né? Mas Josué não se intimidou com as palavras, com aqueles que vieram com palavras negativas. Da mesma forma, né, quando foi Moisés
né, que mandou também a mesma coisa. Moisés, ele titubeou, teve uma hora que ele titubeou, né? Falou com Deus, né? Este povo, esse seu povo, né? Esse seu povo aí que está reclamando que ia voltar para o Egito, esse seu povo que, enfim, nós voltando para a nossa atualidade, nós estamos saindo do deserto da ignorância e entendendo que este religare, que religião é religar, né? Religa. Mas sabendo agora que este religare veio do Império Romano, né? Esse cristianismo veio do Império Romano, esse tipo de religare. E o homem, ele religa o que a quem? Se a palavra de Deus diz que só Cristo é o único mediador, é o único religare entre o homem e Deus, né? Então, este deserto da religiosidade, né, não pode escapar de ler a palavra, mas assim desvirtua, tira, não generalizando, gente, claro. Mas por causa, de repente, das pessoas não prestarem atenção, né? Às vezes até fica anotando, não presta atenção, e também não chega em casa, não estuda, não pesquisa, não estão interessados em passar de ano, então não avançam no conhecimento, porque o que importa é conhecimento, né? Às vezes nós vemos tantos cultos de libertação, anúncios, né? E o que nos liberta? A palavra, né? É a palavra que liberta, né? É a palavra que salva. Então tem variedades de tipos de salvação. Teve a salvação que foi lá para o povo de Israel, né? E tem a salvação do povo da graça, né? Que é outro tipo de salvação. Muito bem, preste atenção, hein? Então, falando aí, nós falamos no vídeo anterior, né? E eu vou estar repetindo aqui neste vídeo, né, ali começamos a falar sobre Jó, né, que é o livro poético. Então ali a gente, se prestar atenção, a gente começa a entender o que nos interessa, né, nesta aliança, nessa dispensação da graça, que é compreender para nós anunciarmos, compartilharmos, ter comunhão comum, união neste reino espiritual, né? Neste reino que é um mistério, que muitos não entram e não deixam outros entrar. Está lá no livro de Mateus, que o próprio Jesus chamou aqueles fariseus, né, de hipócrita. Vocês nem entram e nem deixam o povo entrar, né? E que ele diz: vocês fazem maravilha no meu nome, faz cura no meu nome, mas eu não vos conheço, né? Porque aquele povo só queria ser religioso, queriam ser o quê? Os bambambam da lei, né? A lei, da letra. E nós sabemos que a letra mata, mas o Espírito vivifica. Bem, preste atenção, vamos avançar, menino. Aqui em Efésios 1, a partir do versículo 4, diz assim, ó: muito antes de criar o mundo, Deus nos escolheu para pertencermos a Ele. Nós que somos ministradores da palavra, da graça, que estamos, viemos para a última trombeta, né? Para tocar a última trombeta, a palavra, presta atenção, hein? Assim como para Israel, Malaquias foi a última trombeta para eles, né? Para que eles se atentassem, né, daquilo de tudo de rebeldia que estava acontecendo, e de Malaquias depois para vir Jesus de Nazaré, para vir Mateus ali, né, foi 400 anos de silêncio. Então temos que correr com o tempo, nessa plenitude dos tempos, porque assim agora estamos, né, num momento que temos que entender este plano de Deus, para que nós entendamos. Deus é Espírito, né? Então preste atenção,
que o deserto da religiosidade, né, exatamente quis tirar do homem este entendimento, porque senão como eles iriam ser senhor de um povo liberto, né? Conhecereis a verdade vos libertará. Não é verdade? Preste atenção, hein? Então era preciso o povo ser religioso para não se libertar. Tá entendendo, menino? Preste atenção, para poder ter liderança terrena. E com isso, né, foi negado as pessoas entenderem, né, esse mistério do evangelho. Então, muito antes de criar o mundo, Deus nos escolheu para pertencermos a Ele. Naquela época, Ele decidiu fazer-nos separados, né, santos, aos seus olhos, né, sem uma única falta, né? A nós que nos encontramos diante dele, cobertos com o seu amor, o seu plano imutável sempre foi adorar-nos, né? Adotar-nos em espírito e em verdade, né? Adotar-nos, né? Nele, presta atenção. Então sempre foi nos adotar em sua própria família por meio de Jesus Cristo. Aleluia. Presta atenção. Esta é a Viva, né? A Bíblia é a Viva, editora Viva. Presta atenção. 5. Seu plano imutável sempre foi adotar-nos em sua própria família por meio de Jesus Cristo, por esta era o seu propósito e a sua vontade, pois esse sempre foi a sua vontade, né? Agora, todo o louvor, né, seja dado a Deus, né, por sua maravilhosa graça, né? Não é lei, graça, aleluia, derramada o quê? Sobre todos nós, porque pertencemos ao seu amado Filho, né? Então esses são os que creu, né? E são aqueles que creu, né? Verdade? É João 1,12, né? Deu o direito de ser filhos todos aqueles que creu. Então ele nos redimiu, né? Redimiu, então estamos falando de quem? Os judeus, né? Ele redimiu, que salvou, né? Salvou aqueles que estavam lá, tirou para cá, né? Então, quem estava lá na lei? Os judeus. Ele nos redimiu por meio do seu sangue, né? Presta atenção, os judeus, perdoando os nossos pecados. Quem que pecava? Quem vivia na lei, quem transgredia a lei. De acordo com a abundante graça de Deus, que Ele derramou generosamente sobre nós. Nós é quem? Eles ali, naquela época que está falando, nós, não é nós, 2000 anos agora, né? Naqueles nós que pessoas estão vivendo naquela época. Com toda a sabedoria e entendimento. Deus nos revelou, né, sua razão secreta, revelou para eles, né? O verbo se fez carne e habitou com eles. Presta atenção, Deus nos revelou sua razão secreta para enviar Cristo, né? A razão secreta para enviar Cristo. Jesus de Nazaré veio porque ele só acreditava em pegar, igual Tomé, né? Tem que pegar para crer, não é verdade? Mas a essência, quem estava sendo enviado era Cristo, o ressurreto, o invisível. Tá entendendo, menino? É o rei espiritual. Então, versículo 9 de Efésios 1. Deus nos revelou sua razão secreta para enviar Cristo em plano que ele, em misericórdia, traçou, né, há muito tempo. E este era o seu propósito. Na plenitude do tempo, ele reunirá tudo o que existe no céu e na terra. Em outra versão aqui, eu vou ler aqui um pedacinho, que diz assim, no versículo 6,
para louvor da glória de sua graça, que ele nos concedeu gratuitamente no amado, no qual temos a redenção, né, pelo seu sangue, a remissão dos pecados, segundo a riqueza da sua graça, né, que Deus derramou abundantemente sobre nós em toda a sabedoria e prudência, desvendando-nos, versículo 9, desvendando-nos o mistério da sua vontade, segundo o seu benefício, né, beneplácito que propusera em Cristo. 10, de fazer converter, né, convergir nele, na dispensação da plenitude, né, na dispensação, nas alianças, né, é o que nós estamos estudando, na dispensação da plenitude dos tempos, todas as coisas, tanto as do céu como as da terra. Então, está ligado, né? As coisas da terra e as coisas do céu. As coisas visíveis e as coisas invisíveis. Preste atenção, hein? Então, estamos dando os passos para nós falarmos sobre os profetas, não é isso? Maiores e menores. Mas, como estamos assim, dando assim uma atençãozinha nesse vídeo sobre o reino espiritual, né? Do qual é um mistério que muitos não compreendem, não querem compreender, não é verdade? Preste atenção, é só para os interessados. Então, acabamos de falar sobre Jó, né? E sobre que quem pode ter vindo essa poesia, essa inspiração que fala do livro de Jó, pode ter sido Ezequiel. Quem era Ezequiel? O Atalaia, filho do homem, e filho do homem é uma expressão daquela época dos judeus, dos hebreus, né? Que muitos, às vezes, hoje falavam filho do homem, só pensa que é em Jesus de Nazaré, o filho do homem é Jesus de Nazaré, né? Então, não estamos falando coisas que não está escrito, está tudo escrito. Então, por essa razão de que nós começamos a falar do reino espiritual assim em Jó, vamos dar uma atençãozinha, né, aqui no livro de Ezequiel, para entender que Ezequiel foi um atalaia que estava sendo preparado para vir lá na frente. Esse filho do homem, ele estava sendo preparado para vir lá na frente, não? Essa essência que estava nele, espiritual, falar para vocês entenderem, ele ia vir como o filho do homem, né? Ia se materializar lá na frente, materializar, porque na verdade ele não seria filho do homem de verdade, né? Ele seria semelhante ao filho do homem, semelhante, entendeu? Tem até um louvor que fala, né? Semelhante ao filho do homem. Então, aqui Ezequiel, se vocês entenderem, estudar Ezequiel, principalmente Ezequiel lá 37, né? Quem é que tinha o poder, né, de restituir, né, os ossos secos e trazer vida, né? Não foi aquele que foi enviado, aquele filho do homem que foi enviado, Jesus de Nazaré? Preste atenção, gente. Entendeu? Então, vocês começam a entender, para prestar atenção nesse reino espiritual, que né, eles ocultam, até lei assim por cima, fazem doutrinas e tudo, mas deixam escapar o que nos interessa, que é entender e viver o reino estabelecido eternamente, o reino de Deus. Depois de Esther vem Jó. Jó é um livro poético, né? Nós terminamos os livros históricos, agora Jó é um livro poético, entendeu? Sabe o que é poético? Poesia, né? Então é um livro que vem fazer, é tipo um código, vê se entende, né? Que esse livro é muito importante, né? É tipo um código, é um livro misterioso de poesia, uma forma de Deus falar sobre o reino de Deus, sobre o reino espiritual. É muito importante, hein? É muito importante. Esse livro
é uma forma, presta atenção que eu estou falando, né? Foi uma das formas, né? Lembra que Hebreus 1:1 diz que Deus falou ao homem de várias maneiras, não é verdade? Então, aqui foi uma forma de Deus fazer o povo compreender o reino espiritual, né? Porque naquele tempo se tinha uma dificuldade do povo entender, né, esse mistério do reino espiritual. Se hoje está difícil, se hoje o povo ainda está com os pés muito assim no chão, né, está muito na carne, muito terreno, não gostam nem de falar de coisas invisíveis, né? São igual Tomé, né? Tem que ver para crer, entendeu? Presta atenção, hein? Então, mas hoje nós nós avançamos, né, na lucidez e nós compreendemos melhor, se prestarmos melhor, né, a atenção, se der mais atenção, né, com um melhor entendimento, né? Não é só carregar a Bíblia debaixo do braço, entortar o pescocinho, né? E ser religioso somente pelas coisas que a gente ouve falar, né? Igual quando era lá, né, tempos atrás, antes de Martinho Lutero, né, que o povo ficava vendendo terreno no céu, no purgatório e tudo, a pessoa tinha que pagar para poder não ir para o inferno. Então, e as pessoas, né, porque não tinha entendimento, né? As missas durante muito tempo, lá no início, né, eram em latim, quem que compreendia, né? Mas as pessoas só queriam ser religiosos, seguir religião, até porque não é o assunto hoje aqui, mas lá no início da história, se o povo não seguisse esse cristianismo, eram mortos, entendeu? Tudo começou com pressão, entendeu? Esse cristianismo que veio do Império Romano, né? Da Igreja Católica Apostólica Romana que eu estou falando, né? Que nós vamos chegar lá na frente nesse entendimento. Preste atenção e calma, entende? Então, sabemos que os protestantes, que somos aqueles que protestou, né? Que está do outro lado, uns que falam que é evangélico, né? Outros falam que é cristão, e não importa, né? Então se generalizou, né? Cristão ali não é só aqueles que tinham que confessar lá o católico apostólico romano, mas, entendeu? Mesmo o protestante, tudo vem do mesmo lugar, vem do mesma liderança, entende? Muda-se alguma coisa, né? Que protestaram através de Martinho Lutero, né? E outro, Martinho Lutero foi a partir de 1517, mas isso mais para frente nós vamos entender, vamos passo a passo. Então, estou explicando aqui Jó, né, que é assim um código, uma forma de Deus conduzir o homem para o homem, que o homem entenda o quê? O reino, né, o reino espiritual, do qual Jesus, lá na frente, Jesus de Nazaré veio para, né, se revelou, né, esse mistério espiritual se revelou. E até hoje não entende, compreende, não quer saber, faz a mesma coisa que Pedro fez, né? É fantasma, né? Enfim, né? Isso é uma outra aula lá para frente. Vamos prosseguir falando aqui, entendeu, menino? Então conta a história, né? Que esse livro poético também foi assim, a poesia veio através de Moisés. Lembra que Deus falou ao mundo de várias maneiras? Então, Moisés, ele foi preparado, né, para ser a boca de Deus, ser a mão de Deus, ser os pés de Deus na terra naquela época. Por que eu estou falando isso? Para prestar atenção que sempre é Deus conduzindo o homem, né? Então, já naquele tempo, né, esse Jó foi um livro preparado para começar, né, dar aquele entendimento para aquele povo, né? Para aquele povo. Mas a dificuldade era grande, né? Presta atenção, hein? Moisés, ele foi o escritor, né, segundo a história, né,
primeiro do Pentateuco, né? O que é Pentateuco? Dos 5 primeiros livros da Bíblia, né? Que é Gênesis, né? Êxodo, na verdade, preste atenção, Deuteronômio, que é a segunda lei, né? Êxodo é saída, preste atenção, Levítico, né? Levítico, e Números, né? Que veio antes, Números, né? Preste atenção, Gênesis, Êxodo, Números, né? Levítico e Deuteronômio, é o Pentateuco. E conta-se a história que Jó, né? Jó foi o primeiro livro a ser escrito, né? Conta a história, que é um dos primeiros, porque a Bíblia não está em ordem cronológica, entende? Presta atenção, hein? Foi nos concílios, né? Nos concílios, né? Nas reuniões, né? Se você não sabe o que é concílios, do tempo de Constantino, o imperador Constantino Romano, que foi assim posto a ordem conveniente, né? Para aquele período que estava nascendo o cristianismo, né? Então foi posto a organização da forma deles, tá bom? Preste atenção. Mas não ficou oculto esta história, né? As histórias real. Preste atenção. Então vamos para frente com esse entendimento. Então por hoje eu vou estar terminando com alguns versículos, mas eu quero que vocês entendam bem, compreendam, gente, né? Esses estudos é para que nós venhamos compreender, né? Este pacto da lei que o povo gosta de andar, o pacto da graça que nós estamos, para compreender o pacto que é espiritual, que é o reino de Deus estabelecido, né? Entende? Que é a nossa Canaã. Preste atenção. Então, estamos falando do livro de Jó, é muito importante, né? Falamos que ele é um livro poético, né? Que Deus falava ao homem de várias maneiras. Então, preste agora atenção para vocês compreender, que é muito importante entender essa parte, para entender o plano de Deus, para que nós venhamos compreender o reino espiritual. Esse que é o mistério, é o ministério de Jesus, entendeu? Preste atenção. Então, esta história, preste atenção, a história, né? Essa inspiração deste livro pode ser o quê? Apontada na referências feita o quê? A Jó. Porque no Novo Testamento tem várias referências, né, que fala sobre Jó. Porque na plenitude do tempo era para todos os povos. O reino espiritual aí sim não era para Israel especificamente, mas é para todo um povo, principalmente para nós hoje, que somos povo remanescente, aquele povo que não está andando no deserto da religiosidade. Estamos o que? Carente de entender, de estar neste reino espiritual, do qual os religiosos, né, não entram. Mateus 7:22, eu fiz maravilha no seu nome, eu curei no seu nome, mas Jesus, não. Só aquele que entra no reino de Deus, que são os bem-vindos, os benditos do meu Pai, né? No versículo 23 de Mateus 7, apartai-vos de mim, vocês que só é religioso. Então é muito importante, gente, prestar atenção. Então este livro, Jó, né? Ele pode ter sido, né? Ele pode ter sido, quem escreveu foi Moisés, mas ele pode ter sido, né? A palavra diz que foi trazida pelo profeta o quê? Ezequiel. E por que é importante vocês compreender isso e não esquecer mais? O livro de Jó pode ter sido por profeta Ezequiel. Quem era o profeta Ezequiel? Aí vocês vão lá, depois nós vamos chegar lá. Entende? É aquele que recebeu a incumbência de lá na frente. Eu vou falar numa linguagem que vocês compreendam, pelo amor de Deus. De lá na frente, né, se materializar como filho de Deus para trazer a redenção e o juízo para Israel. Leia lá Ezequiel, capítulo 2. Filho do homem, ponte em pé e falarei contigo. E leia tudo que foi falado. Vá no capítulo 1, leia tudo ali. O
aspecto daquele que estava recebendo a incumbência. Aquele anjo maravilhoso. Preste atenção, hein? Então é importante entender a palavra de Deus. Ai, como eu amo. Entendeu, menina? Preste atenção. A vocação de Ezequiel. Esta voz me disse, filho do homem. Quem disse para Ezequiel foi o quê? A voz. Né? Presta atenção, gente. Põe-te em pé e falarei contigo. Falou com quem? Com Ezequiel. Então aí não falou com carne, mas falou com espírito. Então entrou em mim, tá vendo? O espírito, e esse espírito aqui é aquele que veio lá na frente, né? Ele entrou aqui, ele entrou em Ezequiel, o espírito, para receber toda a incumbência, e lá na frente se materializou, como Jesus de Nazaré, para a redenção e juízo daquela nação. Preste atenção. Então entrou em mim o Espírito quando falava comigo e me pôs o quê? Em pé. O Espírito! Tem que botou ele em pé. E ouvi o que me falava. Entendeu? Ele me disse, filho do homem, eu te envio aos filhos de Israel. Gente, pelo amor de Deus, aqui eu não vou ler todo, porque senão vai ficar muito extenso. Vocês têm a Bíblia em casa, leiam todo esse livro de Ezequiel. E aí vem toda essa incumbência que ele ia vir lá na frente para Israel. A visão do rolo, né? De um livro. Então vocês leiam, por favor, a comissão do profeta, que são os 12, né? Que ele escolheu lá. E agora, esse espírito, vocês leem aí no capítulo 1. Nós estamos falando do reino espiritual. Como é que era esse espírito? Veio expressamente a palavra do Senhor a Ezequiel, filho. Olhei e eis que um vento tempestuoso vinha do norte e uma grande nuvem com fogo, né? A revolver-se e resplendor que é ao redor dela, e no meio disto uma coisa como metal brilhante que saía do meio do fogo. Esse aqui é o anjo, vamos dizer assim, para vocês entenderem, esse anjo, esse espírito que entrou, né? Que entrou em Ezequiel e recebeu a incumbência, e que esse que veio lá na frente, que foi gerado como filho, está lá em Hebreus 1, versículo, ali vocês lêem a partir do versículo 5, né? Qual dos anjos foi gerado como filho, né? Mas era um versículo 14, diz que não são todos, né, que trabalham para a salvação. Hebreus 1,14. Mas só um foi gerado, né? Hebreus 1, versículo 5 e 6. No versículo 6 até lá está dizendo, novamente ele entrou, né? Porque ele entrou várias vezes, né? Depois nós falamos sobre isso. Não é verdade? Lembra lá de Daniel, quando estava lá no fogo? Teve lá o Daniel com seus amigos, entrou o quarto homem, também era ele. Entendeu? Presta atenção. Presta atenção. Ele falou com um povo, né? Hebreus 1, versículo 1, de várias maneiras. Ele esteve com o povo e está, e não deixou a gente órfão. João 14, eu não vou deixar vocês órfãos. Mas o homem, né, está esperando ele vir de algum lugar. Mas o homem diz, maior é aquele que está em nós do que aquele que está no mundo. Mas tem que ir no monte buscar a sua presença. Tem que ir num púlpito buscar a sua presença. Preste atenção. Então vocês leem todo aqui.